Olá, vamos à nossa videoaula sobre convecção forçada. Nesta aula vamos definir a camada limite da convecção, que é dividida entre camada limite térmica e camada limite de velocidade. Vamos ver alguns exemplos de convecção, depois veremos os números adimensionais, número de Reynolds, número de Nusselt e número de Prandtl. Depois vamos aplicar as correlações empíricas para determinar o número de Nusselt em um escoamento externo e em um escoamento interno. Na prática, o que vamos ver nesta videoaula é como encontrar o valor de H, que nós já usamos no início deste curso e que é usado na lei de resfriamento de Newton, ou do cálculo da resistência por convecção quando estudamos redes de resistência térmica. Nós já vimos que convecção é a energia em forma de calor em trânsito que ocorre devido ao movimento global de um fluido. Ela pode ser uma convecção forçada ou uma convecção natural. No caso da convecção forçada, o movimento do fluido é produzido por um agente externo. Nesta imagem, é o ventilador que causa o movimento do ar sobre uma superfície aquecida. Quando o coeficiente de convecção ocorre entre uma superfície e um fluido, existe uma camada estagnada, encostada na superfície. Assim como foi visto em mecânica dos fluidos, em um escoamento dentro de uma tubulação, a velocidade do fluido em contato com a parede da tubulação é considerada como sendo zero. Nessa representação, o comprimento da seta representa a ordem de grandeza da velocidade. De maneira análoga, então, quando nós temos um fluido escoando sobre uma superfície plana, assim como representado na imagem ao lado, nós temos este perfil de velocidade. Como a velocidade do fluido em contato com a superfície aquecida é nula, a primeira forma de transferência de calor entre a superfície e um fluido, portanto, é por condução, já que o fluido encontra-se parado, não existe um movimento do fluido. Lembrando que condução é a transferência de calor que acontece através de um sólido, pois as moléculas de um sólido permanecem em posições relativamente fixas. A transferência de calor por convecção, então, é complicada porque envolve tanto o movimento do fluido quanto a condução de calor. O movimento do fluido aumenta a transferência de calor, colocando mais partes quentes e frias em contato com a superfície. Para entender melhor, então, o mecanismo de convecção, vamos fazer o uso do conceito de camada limite de convecção. Inicialmente, vamos mostrar a camada limite de velocidade. Então, quando um fluido entra em contato com uma superfície, sua velocidade é reduzida significativamente. A velocidade da partícula em contato com a superfície é zero. Essa partícula, então, atua no retardamento do movimento das partículas na camada do fluido adjacente, que atua no retardamento do movimento das partículas na próxima camada e assim sucessivamente até uma distância, aqui chamada de y, igual a delta minúsculo nessa imagem. A partir de uma certa distância, o fluido não percebe mais que existe uma superfície parada próxima a ele. Ou seja, a partir de uma certa distância, a superfície não interfere mais na velocidade de escoamento do fluido. A grandeza delta, chamada de espessura da camada limite, é definida como a distância no qual a velocidade do fluido representa 99% da velocidade do fluido que não percebe que existe uma superfície parada. De forma análoga à camada limite de velocidade, essa imagem representa a camada limite térmica. Neste caso, o tamanho da seta representa a ordem de grandeza da temperatura do fluido. Esse fluido escoando encontra uma superfície aquecida. Então, nós podemos ver aqui no gráfico que a temperatura aumenta, a temperatura do fluido próximo a essa camada aumenta. O fluido, na prática, em contato com a superfície, ele vai estar na mesma temperatura da superfície. E nas camadas subjacentes vai diminuindo a temperatura até chegar à temperatura do fluido, quando o fluido não percebe mais que existe uma superfície aquecida sob ele, neste caso. Essa espessura, agora designada como delta com subíndice T,
é a espessura no qual a diferença de temperatura entre o fluido e a superfície representa 99% da diferença de temperatura entre a superfície e o fluido, que não percebe mais que existe uma superfície aquecida sob ele. Bom, no processo de convecção, portanto, existe uma camada estagnada de fluido. Nessa camada estagnada de fluido, a transferência de calor se dará por condução. O que significa dizer que o fluxo de calor é igual a menos K dt dy quando y é igual a zero. Igualando essa equação, que é a principal forma de resistência à transferência de calor, com a lei de resfriamento de Newton, e isolando H, temos a definição do coeficiente de convecção. Ou seja, o coeficiente de convecção é definido como sendo uma função da condutividade térmica do fluido e do gradiente de temperatura do fluido sobre a superfície no qual ele está efetuando a troca de calor. Ou seja, dt dy quando y é igual a zero. Vamos ver agora alguns exemplos de convecção forçada e como seria essa camada limite térmica e de velocidade nesses exemplos. Neste exemplo, uma mãe aquecendo o leite para o seu filho em banho-maria com água quente. Quando ela mexe continuamente uma madeira na panela contendo água quente, o leite vai aquecer mais rápido do que se ela colocar a madeira na panela e deixá-la sem agitação. Fisicamente, quando ela agita o fluido, o que ela faz é aumentar o coeficiente convectivo. Na prática, ela reduz a espessura da camada limite, pois a condutividade do leite continua sendo a mesma, mas a movimentação do leite diminui a camada limite, o que faz com que o leite seja aquecido mais rapidamente. Matematicamente, nós aumentamos o gradiente de temperatura, ou seja, diminuindo o termo dy, aumenta o termo dt dy na equação que define o coeficiente de convecção. De forma análoga, agora em um processo de resfriamento, quando nós colocamos uma pedra de gelo em uma bebida com o objetivo de resfriá-la, se nós mexermos essa bebida, ela vai resfriar mais rápido. Isso porque nós diminuímos a camada de fluido estagnada sobre a pedra de gelo. Bom, para determinar então o coeficiente de transferência de calor por convecção, bastaria aplicar essa equação. Nós conhecemos a condutividade térmica do fluido, normalmente é o valor tabelado. Também conhecemos a temperatura da superfície e a temperatura do fluido que está efetuando a troca térmica. A dificuldade ficaria em determinar o gradiente de temperatura. A espessura da camada limite é muito pequena e ficaria muito complicado medir experimentalmente a temperatura partindo da superfície em direção ao fluido. Devido a essa dificuldade, nós vamos fazer o uso de números adimensionais e equações determinadas de forma empírica para determinar o coeficiente de convecção. Números adimensionais são produtos ou quocientes de quantidades cujas unidades se cancelam. Um número é adimensional quando independe de todas as grandezas fundamentais. Ainda, conforme o teorema P de Buckingham, existe um número de grupos adimensionais independentes que explicam completamente um dado fenômeno físico, ou seja, o processo pode ser completamente explicado pelos números adimensionais e pelas variáveis no qual ele depende. Não vamos aprofundar no teorema de Buckingham. O aluno que tiver interesse, que quiser saber um pouco mais, pode pesquisar o material no livro ou até mesmo no YouTube. Esse é um dos muitos vídeos que abordam esse assunto em diferentes aplicações. Vamos partir direto para a aplicação. Para isso, faremos o uso de 3 números adimensionais: o número de Nusselt, o número de Prandtl e o número de Reynolds. O parâmetro dimensional usado para o cálculo do coeficiente de convecção é o número de Nusselt. Fisicamente, ele representa a razão
entre a transferência de calor por convecção e a transferência de calor por condução. Ou seja, dividindo a transferência de calor por convecção pela transferência de calor por condução, obtemos um número sem dimensão, que é igual a HL dividido por K. Esse, portanto, é a definição do número de Nusselt. A espessura relativa das camadas limites térmica e hidrodinâmica é descrita pelo parâmetro dimensional do número de Prandtl, que é definido como a razão da difusividade molecular de quantidade de movimento pela difusividade molecular térmica. Na prática, se o número de Prandtl é maior que 1, a camada limite térmica é mais fina que a camada limite de velocidade. E se o número de Prandtl é inferior a 1, o que é o caso para o ar nas condições normais, a camada limite térmica é mais espessa do que a camada limite de velocidade. Após exaustivas experiências feitas na década de 1880, Osborne Reynolds descobriu que o regime de escoamento depende principalmente da relação entre as forças de inércia e forças viscosas. Essa razão adimensional é chamada de número de Reynolds. Enfim, os fenômenos que afetam a transferência de calor por convecção dependem principalmente do regime de escoamento, que é representado pelo número dimensional de Reynolds, e das camadas limite de convecção térmica e de velocidade, que é representada pelo número dimensional de Prandtl. Partindo de dados experimentais, portanto, a transferência de calor pode ser representada com razoável precisão como função entre os números adimensionais de Reynolds e Prandtl. Enfim, isso significa dizer que podemos calcular o coeficiente convectivo com base nos números de Reynolds e Prandtl, partindo de equações determinadas empiricamente. Nós vimos então que o número de Nusselt é utilizado para determinar o coeficiente de convecção, o H. Nós vamos utilizar agora algumas correlações empíricas para determinar o número de Nusselt em um escoamento externo e um escoamento interno. Agora é mostrado duas tabelas que resumem algumas equações utilizadas em um escoamento interno e em um escoamento externo. Podemos ver nesta tabela que essas equações empíricas dependem tanto do número de Reynolds quanto do número de Prandtl. Em um escoamento externo, por exemplo, diferentes equações são aplicadas para diferentes geometrias. Vamos pegar o primeiro exemplo, uma placa plana com um escoamento paralelo. Existem três equações que descrevem o coeficiente de convecção. A equação 1 e 2 é obtida analiticamente, a equação 3 é obtida empiricamente. Para essas três equações, existem as condições no qual ela é válida, ou seja, as condições no qual ela foi estudada ou ela foi obtida empiricamente, no caso da equação de Churchill e Osborne. Na aplicação destas equações, o comprimento característico nesta geometria é o comprimento da placa, e todas as propriedades do fluido devem ser encontradas na temperatura média entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido, com exceção do Prandtl da superfície, que é encontrado na temperatura da superfície de troca térmica. O Prandtl da superfície é utilizado na equação de Zoukauskas. Bom, enfim, e a equação de Zoukauskas é utilizada em um escoamento cruzado por um cilindro circular. Na tabela ao lado é apresentado 8 equações que são utilizadas no cálculo do coeficiente de convecção para um escoamento interno. No caso do escoamento interno, o comprimento característico é dado pelo diâmetro hidráulico, que é a razão entre 4 vezes a área da seção transversal, pelo perímetro molhado. Para um tubo cilíndrico, onde a área da seção transversal é igual a πd ao quadrado sobre 4 e o perímetro é igual a πd, o diâmetro hidráulico é igual ao próprio diâmetro do cilindro. De forma análoga ao escoamento externo, o escoamento interno também possui uma condição no qual ela foi obtida. Existem inúmeras equações, umas são mais simples, outras mais complicadas.
Normalmente as equações, as relações mais complicadas, elas possuem uma precisão um pouco melhor. Por exemplo, a equação de Gnielinski, ela leva em conta a rugosidade do tubo. Esse fator F é o coeficiente de Muddy, que é proporcional à rugosidade do tubo. No escoamento interno, diferente do escoamento externo, as propriedades do fluido devem ser encontradas na temperatura média, que é a média entre a temperatura que entra e a temperatura que sai do fluido, com exceção do μS, que é encontrado na superfície de troca térmica, ou seja, a viscosidade absoluta na superfície de troca térmica. μS que é usado na equação de Sider-Tate. Assim como Gnielinski utilizou o fator de atrito de Muddy para complementar o cálculo do número de Nusselt, Sider-Tate utilizou a viscosidade na temperatura da superfície. E isso torna a equação mais precisa, principalmente para fluidos viscosos. Quero frisar que esses são apenas alguns exemplos que foram extraídos do nosso livro-texto, e você pode encontrar inúmeros exemplos em outros livros ou então em artigos especializados. Bom, esse é o fim da nossa videoaula sobre convecção forçada. Até a próxima aula.